Virando completamente a página aqui, pessoal, enquanto a nossa economia vai de mal a pior, patinando, deslizando, andando de lado, o bolso do brasileiro cada vez mais vazio, quem anda se dando bem são ninguém mais, ninguém menos que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. É isso mesmo, segurem aí a onda porque essa aqui é difícil de engolir. Isso porque eles passaram quase um terço dos dias úteis de 2024 longe da corte, porque estavam desfrutando de viagens totalmente bancadas pelo Tribunal de Roraima. Mano Ferreira tem aqui mais detalhes sobre quanto exatamente eles gastaram nesse tour aí nababesco Brasil e mundo afora, né? Pois é, Marinho, mais de quase R$1 milhão em viagens pelo Brasil e no exterior, tudo pago com dinheiro dos cofres públicos, ou seja, você pagou pela viagem dos conselheiros do Tribunal de Contas de Roraima, que deveriam, veja só como são as coisas, fiscalizar o uso do dinheiro público. Então, a gente vive no Brasil aquela história do poste fazendo necessidade no cachorro. Porque os ministros do TCU, o órgão que existe para fiscalizar a moralidade, a eficiência, a adequação no uso do dinheiro público, são também aqueles que muitas vezes utilizam do dinheiro público sem observar os princípios fundamentais de moralidade, eficiência e tudo mais que a administração pública exige. Isso não é um favor que o agente público faz ao cidadão, é uma obrigação. Estão usando dinheiro do pagador de imposto, tirando dinheiro do bolso do cidadão brasileiro para fazer as suas funções e não para ficar viajando. Você sabe que uma das viagens, Marinho, foi num lugar que... Olha só. Um resort que estava sobre as águas térmicas mais impressionantes do Brasil. Era a propaganda do resort. Padrão Islândia. É surreal isso. Mas agora, os caras estavam relaxando. Não, David, não mete essa não. Para conseguir ter uma análise melhor dos fatos. Claro, claro. Para analisar melhor as contas. Saúde mental. Eles precisam das águas termais para ter uma análise mais apurada. É para ficar com a pele igual um bumbum de bebê, deve ser. Para ficar bem bonitinhos aí, para esconder com alguma máscara essa cara lavada, essa cara de pau, para realmente ter esse grau de gastança. Agora, Aninha, sinceramente, eu acho que seria muito mais honesto e até louvável da parte do judiciário roraimense se talvez eles mudassem a sigla de 3 letras de TCE para CVC, dado o número de viagens que eles têm feito. Pelo amor de Deus. Não, Marinho, sabe o que acontece? Eu não sou contra você viabilizar para funcionários públicos que façam o aprimoramento da sua capacidade. Eu acho que, inclusive, isso, se revertido em favor da sociedade, tem que ser considerado um investimento. O problema, nesse caso, é que não existem aí elementos para comprovar que, de fato, essas viagens todas foram utilizadas para capacitação. E aí a gente está aqui até brincando, mas águas termais não me parece que vão fazer alguma diferença no intelecto de ninguém. E também a quantidade, né? Porque a gente fez uma conta rápida aqui antes do programa entrar no ar e a gente calculou que, em média, cada conselheiro gastou R$12 mil por mês para esta finalidade. R$12 mil por mês, você faz aí uma faculdade de medicina. Mas a gente não vê como isso se reverteu em proveito do próprio Estado. E aí entra o nosso questionamento de que se é válido gastar essa fortuna sem ter a remuneração, a recompensa para a população que está pagando, como o Mano colocou. Fico sinceramente curioso aqui, nós na Avenida Paulista, mas o que o povo ali de Rorainópolis, de Boa Vista, de Caracaraí e os 15 municípios que representam o glorioso estado de Roraima acham dessa situação? Eu acho que vale a pena a gente até fazer essa conexão sudeste e norte para a gente entender exatamente se há essa indignação por lá ou se é tratado como um fato da vida e o pessoal entregando, que é só mais um privilégio aí nesse Brasilzão do jeito que anda. Agora, Pepe, quero te ouvir, porque a gente estava até conversando aqui antes. Você dessa vez, já. Eu acho que o instinto do Pepe normalmente é, claro, polemizar, questionar, beleza. Mas não vou colocar a palavra na sua boca, quero te ouvir, até porque você estava ensaiando ser um pouquinho mais ponderado nessa situação. Onde é que está o absurdo e onde é que você acha que a gente está sendo hostil demais? Não, você está sendo hostil demais. Certamente sendo hostil demais. Eu falo por quê? R$1 milhão por ano, né, para 7 conselheiros para fazer capacitação
atualizar o conselheiro, fazer com que ele tenha interlocução e diálogo com outros órgãos de controle do Brasil, eu acho que não é caro, não. Aí não está o problema, no meu modo de ver. O problema está em ficar 1/3 dos dias úteis fora do tribunal, né? Escárnio. Ou seja, quase 40%, né, 33%, para ser mais exato, do tempo do tribunal estavam sem os conselheiros todos que deveriam analisar e fiscalizar as contas do executivo, dos municípios, do judiciário, e ficou fora. Agora, sendo bem sincero para você, né, o Mano gosta de falar, por exemplo, que toda a política deve ser precedida de uma análise do benefício, né, que ela pode trazer. Então, eu não posso afirmar, por exemplo, que esse R$1 milhão gasto pelos conselheiros não trouxeram benefício para o Tribunal de Contas. Claro que não. E outro ponto interessante, R$12 mil por mês, Aninha, desculpa, eu acho que não é muito, não. Não. Eu, por exemplo, fui... Não, eu te falo, eu vou explicar. Eu fui, por exemplo, pro chá de bebê da minha irmã, né, que está grávida, do meu primeiro sobrinho, né, o Chico, né? A passagem de avião estava R$6 mil e de volta, cara. R$6 mil e de volta. Esse é o Brasil. Eu fico imaginando, por exemplo, o Conselho de Roraima fazer um curso em São Paulo. É 8 mil só de passagem. É 8 mil só de passagem. Né? Por isso que tem que ter outra coisa, todo mês? qual que é o problema? Pode ir para outros lugares. Resort de água termal. Porque, afinal de contas, claro. capacitado. Não, assim, eu não sei qual foi a finalidade desse evento. Eu, por exemplo, na história de advocacia, eu gosto de fazer um fim de semana todo com todos os advogados num lugar pra gente se interagir melhor. Pelo amor de Deus. Pra gente conversar melhor. É o seu dinheiro, meu irmão. É o seu dinheiro, meu irmão. Mas isso traz benefício. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vocês acham, uma coisa que eu acho engraçada, mas o que vocês acham, sinceramente, né? Vamos lá, eu vou até... E é errado, é jogar fora dinheiro público quando você faz o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, por exemplo, no caso, ser muito mais harmonioso entre si, ter muito mais diálogo entre os então conselheiros. tem que pagar eu acho que é bom pra caramba. Agora, vamos ser Tem que francos. pagar happy hour agora. Não, que happy hour o quê? Eu pagaria. Pagaria. Tá bom, então. Você conhece o benefício do happy hour, cara. Não, mas eu tenho um aspecto moral sobre essa questão. Porque eles são para fiscalizar executivo, judiciário e tudo mais. Aí você chega para questionar alguma conta, a pessoa que está sendo questionada fala, mas calma aí, vocês também vão para resort e tudo mais? Eu não posso. E o famoso, você sabe do que você está falando? Me fala uma coisa, David, qual foi a finalidade pro resort? Você sabe qual foi? Então, é isso que eu gostaria de saber. Você sabe qual foi? É isso que eu gostaria de saber. Vocês falam aqui pro ar assim e tal, Pepe, como se fosse absurdo. Como qual teu foi amigo a finalidade? aqui. Como teu Ninguém amigo. sabe a finalidade, quem fica colocando problema. Então vamos ficar aqui O absurdo e a imoralidade tá em ficar 1/3 dos dias, né? Dos dias úteis fora do tribunal. Aí que tá a imoralidade. Estão conectadas. Não, Eles claro não que não. estão ficando 1/3 fora dos dias fora do tribunal para ir para resort de água termal. Você acha ruim fazer o que resort de água termal? Eu pergunto aqui de novo. Você pegou um ponto. Eu pergunto aqui de novo pro meu glorioso... Pra minha gloriosa audiência em Boa Vista, em Rorainópolis, em Alto Alegre, em Cantá, em Caracaraí, os 15 municípios de Roraima. Vocês acham R$12 mil pouco pra essa gente? Pra ficar passando máscara de lama, de aguinha termal na cara? Pelo amor de Deus. Essa é uma viagem só, Maria. Isso não é o salário, não, viu? Que fique... Mas faz parte desse pacote. Porque eles também poderiam combinar de se reunir com o seu próprio salário. Pelo amor de Deus. Por favor, repita, Aninha Beatriz, isso. Eles poderiam combinar de fazer essas comemorações, essas confraternizações com o próprio salário, que já não é um salário ruim. Embora o PP vai discordar mais uma vez, que ele vai dizer que o salário é baixo. Mas do jeito que a coisa tá... E se o cara não quiser gastar o salário dele? Então ele não vai. Ele fica lá no Tribunal de Contas. A pergunta é a seguinte, sem populismo barato e sem retórica vazia. A pergunta é o seguinte, tá de brincadeira aí, né, velho? Se o conselheiro do Tribunal de Contas está falando assim, eu não quero gastar meu dinheiro com educação. Não vou gastar, pronto. Não devia nem ser ministro do Tribunal de Contas. Aí o que aconteceria? Ele ficaria desatualizado. Agora, ser demitido. Ele ficaria desatualizado. No mundo real. Ele ficaria desatualizado, ficaria sem atualização, ficaria sem interlocução com os tribunais. Ou tem que ter um incentivo no mundo real. Um funcionário que não se atualiza tem que ser demitido. Responde pra mim de forma... Tem que mudar a lógica. O meu ponto é esse. Deixa o Mano falar pra mim. Deixa o Mano falar. Você prefere um conselheiro atualizado, estudado, que tem interlocução com o Tribunal de Contas do Brasil todo, que vai para o GAO dos Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo de auditoria externa, por exemplo, vai para o Tribunal de Contas da Europa para se atualizar e saber o que é de mais moderno, ou o cara que fica enclausurado em Roraima? Fala a verdade. Mano Essa Ferreira, é a pergunta. Mano Ferreira, a verdade. Mano Ferreira. A verdade. PP, solta a bola, pelo amor de Deus. Eu tenho que respeitar aqui o andar da carruagem. Pelo amor que você tenha, a papai do céu. Vamos lá. Um rápido break, tá, pessoal? Porque aqui a discussão tá acalorada, necessária, é indignante, sim. E realmente os ânimos aqui da minha
na minha galera ficam um pouquinho exaltados. Mas a gente está aqui na melhor forma e volta já para quem está nos ouvindo, tá? Morning Show, daqui a pouquinho está de volta. Mano Ferreira, agora o buffet está servido. Fica à vontade. Vamos lá. É claro que todos nós desejamos funcionários públicos atualizados e fazendo o seu trabalho como deve fazer. Mas a gente não pode passar, colocar um óculos cor-de-rosa e achar que o mundo é esse, Pepe. Porque no mundo real, primeiro, quem são os membros de tribunais de conta no Brasil? São parentes de políticos. Exato. Essa é outra Primeira discussão, questão. Vamos discutir, mas então. estamos falando de tribunal Vamos mudar de contas. a pauta, então. Porque a questão central é a seguinte. No Brasil, no lugar de termos instituições públicas funcionando em nome do interesse público, nós temos uma elite que captura o Estado brasileiro e faz ele funcionar em prol dos seus interesses próprios, dos seus interesses privados. Elites que se encastelam no poder e que, entre outras coisas, capturaram a maioria dos tribunais de conta, que são dominadas pelas elites políticas locais e que usam os tribunais de conta não para fiscalizar a efetividade do gasto público, Então, vamos lá. mas para proteger os interesses de seus grupos políticos e farrearem indo para resort de água termal. O Mano concordou comigo na minha premissa básica, que é muito melhor ter conselheiros de Tribunal de Contas atualizados, que fazem cursos de superior, curso de mestrado, doutorado, que visitem outros países. E eu concordo com ele em relação à forma de escolha do Tribunal de Contas do Estado. Boa. Claro que é errado a forma de indicação do Tribunal de Contas do Estado. E a realidade é essa. É um essa. absurdo você ver, por exemplo, que o Tribunal de Contas do Estado, em todos os estados da federação, tem mulher de ministro, mulher de ex-governador, né, sobrinho de ex-governador, sobrinho de prefeito. É um absurdo você ver isso. E realmente concordo com o Mano, tem que mudar a forma, né, de você escolher os membros do Tribunal de Contas do Estado de todas as federações. Mas, em abstrato, é muito melhor o conselheiro de Tribunal de Contas do Estado atualizado, educado, que tem interlocução com os Tribunais de Contas do Estado, do que o cara ficar clausurado em si. Agora, pelo amor de Deus, Aninha, pode falar, pode falar. Tem uma questão aí, nesse caso que a gente está discutindo, de pertinência. O que a gente está questionando, e pode ser, Pepe, que haja aí uma explicação mirabolante do motivo pelo qual eles tiveram que passar tantos dias num resort de águas termais. Por que, Sérgio? Mas, ordinariamente falando, você não se capacita num resort de águas termais. E nós estamos falando, mais uma vez, de um tribunal de contas. É quem fiscaliza os gastos. Então, é isso que deixa a gente tão revoltado, que deixa a gente com tantos questionamentos. Porque justamente as pessoas que deveriam ser exemplo de administração, de dinheiro público, estão fazendo coisas que, a princípio, parecem não fazer sentido algum com a sua justificativa. Agora, eu fico pensando só, sociólogos, meu caro Mano Ferreira, que você, do outro lado, que com certeza passou por qualquer cursinho de sociologia ou se formou no ensino médio, já ouviu falar de sociólogos do quilate de Sérgio Buarque de Holanda, também do Gilberto Freire, ou até do Vitor Nunes Leal, que ele é também um jurista, que deve estar se revirando no túmulo, percebendo que a velha prática do coronelismo, que é uma praga histórica, ancestral nossa aqui no Brasil, segue a todo vapor e crescendo e se agigantando e fincando raízes no Brasil. E fica aquela pergunta, né? Primeiro que viver no judiciário, trabalhar no judiciário brasileiro deve ser realmente uma grande maravilha, mas volta aquele ditado romano: quem fiscaliza os fiscais? Quem guarda os guardiões? Parece que... E aí cria aquela sensação de impotência e a tua revolta é a nossa aqui. Apesar de algumas discordâncias pontuais aqui, eu acho que a gente está na mesma página no sentido de que é um escárnio total e absoluto que eles prestem serviço. É apenas 1/3 do tempo que eles deveriam estar ali labutando e, no mínimo, trazendo justiça para as pessoas de todos os 15 municípios de Roraima. Não é isso? Fica aquela dúvida se é Roraima ou Roraima, mas pelo que eu verifiquei, David de Tarso, está liberado os dois. Depende da região. Mas Você fala o quê? Eu dei um curso na semana passada, é Roraima. É Roraima? É. Mas eu vi que tem parte lá que libera o Roraima. Tranquilo. Mas, enfim, a ver. O fato é que essa é mais um tapa na cara de todos nós. Enquanto isso, a carinha deles está bem hidratada com água termal e cintilando ali para continuar realmente trazendo esse tipo de justiça à la carte, pelo visto.